Now, wait a second, Mr. Simpson. Talking pictures. I think you should wait Every studio is jumping on the bandwagon, Dexter. All the theaters are putting in sound equipment. We don't want to be left out of it. But we don't know anything about this gadget. What do you have to know? It's a picture. You do what you always did. You just add talking to it. Yeah? Don, believe me, it will be a sensation. Lamont and Lockwood, they talk. Well, of course we talk. Don't everybody? I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. É isso aí, pessoal, começando mais um podcast de filmes clássicos. So dark up above, the sun's in my heart, and I'm ready for love. Esse é o episódio número 21 e nele falaremos sobre um musical, mas não qualquer musical, apenas o maior musical da história de Hollywood, que é o Cantando na Chuva, né? Filme de 1952, foi produzido pelo Arthur Freed dentro da MGM, né? Dirigido pelo Stanley Donen e Gene Kelly, estrelado aí pelo próprio Gene Kelly, Debbie Reynolds, Gene Hagen, Donald O'Connor, entre outros. Dancing in the rain. Então falaremos aí um pouco sobre os bastidores desse filme, né? Um pouco da história da MGM e também um pouco da história do cinema, já que esse filme tem muito a ver com isso, né? E caso vocês queiram entrar em contato conosco, pessoal, nós temos lá o nosso site www.filmesclassicos.com.br. Estamos no Facebook em facebook.com/podcastfilmesclássicos e estamos também na rede social de filmes, né, a Filmou. Nosso login lá é Podcast Filmes Clássicos. Então é isso, pessoal. Vamos falar hoje de Cantando na Chuva, Singing in the Rain, 1952. Talvez aí o maior musical já feito, né? Filme da MGM. E para falar hoje desse filme aqui, a gente tem o Alexandre Cataldo lá de Blumenau. Beleza, Alexandre? Olá, pessoal, tudo bom? E também o Sérgio Gonçalves lá de São Paulo. Tranquilo, Sérgio? Tudo bem? Eu sou o Fred Almeida. E vamos começar, galera. Então, acho que a gente pode fazer aí um pouco do background, né, desse filme, o que rolava na época, na MGM principalmente, né? E o que é esse filme, né, para cada um de nós. Para mim, é disparado o meu musical preferido, né? Acho as canções excelentes, os números musicais. Tem um lance de comédia que eu acho no tom certo, né? E tem um grande barato aí para nós cinéfilos, que é justamente essa coisa da metalinguagem, né? A gente está falando ali de um período importante na história do cinema, talvez a maior mudança tecnológica dentro do cinema, né? Que é aquela passagem do período do cinema mudo para o cinema falado, né? Então a gente acaba vendo no filme assim várias referências ao cinema, aquela época, que são bem legais para quem curte o cinema mesmo, né? E mesmo que assim, eu não sou um fanático por musicais, né? Apesar de já ter visto os principais musicais, clássicos pelo menos, né? Mas esse aí é um filme que eu tenho assim no coração mesmo. É um filme que eu revi várias vezes e acho que funciona muito bem mesmo como musical. O que vocês acham aí desse filme? O que é pra vocês? Eu acho que você foi direto ao ponto, Fred. Eu também não sou o cara mais fanático assim por musicais, mesmo os musicais clássicos, né? Os antigos, famosos. Mas Cantando na Chuva é um filme especial justamente por isso. Ele tá falando, não só os números musicais são muito bons, mesmo para quem não gosta tanto assim daquela estética de musicais, que às vezes incomoda um pouco, e você tá assistindo, tá vendo uma história, tá interessado na história, e de repente os atores param aquela ação, aquele diálogo e começam a cantar. Isso às vezes cansa um pouco, né? Não é todo mundo que gosta desse tipo de filme. E o Cantando na Chuva, ele tem a felicidade de ter excelentes números musicais, as músicas são muito boas, as coreografias são muito boas, e ele costura no meio disso
uma história que foi até um roteiro escrito depois dos números musicais, ele foi escrito encaixado em cima desses números musicais, que trata justamente dessa época tão marcante na história do cinema, que é a transição do cinema mudo para o falado, né? É uma fórmula em que tudo dá certo, eu acho. É um dos maiores clássicos do cinema, e acho que dos musicais talvez seja o maior clássico, que quem não assistiu até hoje precisa assistir, ainda que torça o nariz para musicais. Eu vejo dessa forma. E você, Alexandre? Eu concordo, faço as palavras de vocês minhas também, porque eu também não me considero um grande conhecedor de musical. No entanto, Cantando na Chuva, ele fisga a gente, ele conquista a gente, não por ser um musical, mas justamente por tratar dessa fase crítica ali da transição, né, em que a gente sabe, né, várias carreiras foram arruinadas, e aí isso fica bem representado na personagem da Lina, né, que tem aquela voz ridícula, e esse é o gancho, né, a necessidade dela ser dublada e tal. Então é um filme muito agradável, que assim, eu particularmente não canso de rever, é bem agradável. Os números musicais são muito, muito interessantes, mesmo assim, uma coisa interessante, né, que muita gente... É daqueles filmes que muita gente até que nunca viu o filme inteiro, já ouviu falar e conhece pelo menos o número principal, né? Mas aí, quando você assiste o filme inteiro, você percebe que o número Cantando na Chuva é praticamente uma cena apenas do filme, né? E apesar de dar o nome ao todo, ela não chega a ser muita gente não tem essa percepção, né? De que é só uma cena no filme. Muita percepção, né? Fala, pô, como é que é o filme todo com base nessa história? Não tem nada a ver, né? Até... É uma dúvida de muita gente que não chegou a ver o filme inteiro. Agora, uma coisa eu te digo, o grande cineasta e cinéfilo François Truffaut também tinha esse como um dos seus filmes preferidos, né? Então nós também não estamos em tão má companhia, né, ao gostar de Cantando na Chuva. Apesar de que, quando foi lançado, parece que não foi um grande sucesso, assim. Né? Mas assim, no aspecto do Oscar, né, não chegou a ser muito lembrado no Oscar. Eu acho até que o lance da metalinguagem, na época do lançamento, não foi bem recebido, assim. Mas eu acho que muito por conta do fato do Sinfonia de Paris, que também é um filme com o Gene Kelly, né, a produção da MGM, apesar de ter sido dirigido pelo Vincent Minnelli, ter ganho várias estatuetas, inclusive de melhor filme no ano anterior, né, em 1951. Uhum. E aí acho que a gente pode aproveitar para falar também, né, porque esse filme ele se inicia, né, o Cantando na Chuva se inicia a partir de uma ideia do Arthur Freed, né, que era o chefe da chamada Freed Unity que tinha na MGM, né, era uma seção da MGM que era dedicada a produzir musicais, né? E o Arthur Freed tem essa ideia de fazer um musical com músicas de outros musicais da MGM que ele e o National Herb Brown compuseram, né, para filmes antigos da MGM, né? Então ele teve essa ideia, e o Arthur Freed ele tinha muito, assim, a qualidade principal dele era conseguir ver talentos, né, nas pessoas, mesmo que as pessoas não estivessem ali trabalhando em Hollywood, e ele puxava as pessoas para o estúdio, né? Ele vai pegar muita gente lá vinda da Broadway para trabalhar nos musicais, né? E aí formam uma galera assim boa para começar a produzir musicais para a MGM, né? Participavam ali dessa trupe aí do Arthur Freed ali dentro da MGM, o próprio Gene Kelly, né, o Stanley Donen, os dois que dirigiram esse filme, né? O Vincent Minnelli fazia muitos filmes ali também. Você tinha o Charles Waters, que é outro diretor. Você tinha o Frank Sinatra, participava em alguns filmes. Tinha a Ann Miller, que era dançarina. A própria Sid Charisse, também outra dançarina. Judy Garland vai fazer muitos filmes. Mickey Rooney também, né? Principalmente junto com a Judy Garland. Fred Astaire também, né? Outro nome importante, não dá para esquecer dele. Então você tinha ali uma unidade ali dentro da MGM que produzia muitos desses filmes, e talvez o maior deles tenha sido justamente aqui o Cantando na Chuva, né? O Arthur Freed, Fred, me corrija se eu estiver enganado, mas me parece que o próprio gênero musical praticamente, não vou dizer que tenha sido criado por ele, mas foi
alavancado por ele, né? Sim, ele produziu o primeiro musical da MGM e que é tido como o primeiro musical mesmo da história do cinema, né? Que é o Melodia da Broadway, de 1929. Ele ganhou o Oscar, né? Ganhou o Oscar em 1929, Oscar de melhor filme. Apesar de ser um filme bem ruinzinho, né? Vale mais pelos números musicais. Sim, né? mas foi graças ao sucesso desse filme lá que o gênero decolou, né? E passou a ser feito em seguida outro. Isso, e aí eles passaram a fazer outros musicais, né? Inclusive que tem canções que a gente vai ver aqui no Cantando da Chuva. E é curioso isso, né? Que são só 2 músicas que foram compostas especialmente para o filme, né? Que é aquela do Moses Supposes e o Make 'Em Laugh. Porque as outras, mesmo o Singing in the Rain, que todo mundo conhece desse filme, essa foi a 6ª vez que apareceu no cinema. Make 'Em Laugh tem alguma dúvida, né? Tem uma dúvida levemente... se ela for plagiada de uma música do Cole Porter, né? Ela não é tão igual assim, lembra um pouco realmente, se você ouvir as duas, ela não é exatamente igual, né? Ela tá falando da Make 'Em Não é Laugh. exatamente igual, mas você vê que é chupadaça da música do Cole Porter, né? Que tinha aparecido no Pirata, né? No filme da MGM também, de 1948. Dá pra ver, mas assim, não é aquela é aquela que você vê que é igualzinha. Eu vou aproveitar e abrir um parênteses aqui, que vocês certamente, aliás, todo mundo da nossa idade que viveu nos anos 80 conhece o Make 'Em Laugh. Todo mundo que assistiu um programa de televisão chamado Programa do Bozo conhece essa música aqui. Vamos ouvir. Pra viver é melhor sempre rir. Eu sou palhaço, eu faço assim. Até dormir, o negócio é sorrir. É isso aí, Bozo. Desenterrou seu Walkman. Bozo. Engraçado que eu tava revendo, eu não me lembrava disso, eu tava revendo o filme, comecei a ouvir, eu falei, conheço essa música, mas eu me lembro do filme. Minha esposa também tava assim, perto ali ouvindo, falei, nossa, essa música eu conhecia. Eu falei, é a música do Bozo, aí eu me lembrei que era. Né? Então é o Bozo copia o Arthur Freed copia o Cole Porter. Nada se perde, nada se cria, né? Não é isso? Tudo se transforma, né? Então, mas e a do Singing in the Rain foi a 6ª vez que ela apareceu no cinema, já tinha sido cantada pela Judy Garland em 1940, num Amor de Pequena, né? Que é o Little Nelly Kelly. Mas ela estreou em 29, né? Estreou em 2029, o primeiro foi em... filme do Freed lá. Foi em 29. Ela apareceu primeiro no Hollywood Review of 1929. Tanto que eles escolheram músicas populares, né? Pra colocar nesse filme. E o filme acabou popularizando as músicas mais ainda, imagino, né? Certamente, né? O próprio, a gente falou do Arthur Freed e o Nature Herb Brown, eles começaram, né, compondo músicas para MGM, né? Eles foram chamados para MGM e compunham essas músicas e depois o Arthur Freed passou a assumir um cargo de produtor mesmo, né? Foi quando criou aquela unidade Freed que eu falei. E o Arthur Freed, ele é muito reconhecido assim por modificar os musicais de forma que as músicas passaram a fazer mais parte da trama, né? Antes a música ficava ali muito isolada, às vezes até forma de espetáculo, né? Mas você parar pra ver nessa aqui, também não tem muito. Você pega um número, sei lá, como Good Morning. Good morning. Good morning. We've talked the whole night through. Good morning. Good morning to you. Good morning. Good morning. It's great to stay up late. Good morning. Good morning to you. Esse número poderia estar em qualquer filme, né? Mesmo o Make 'Em Laugh. Assim, pra mim, não chega a estragar nada. O filme é super agradável, como eu falei, porque as músicas são boas, porque as coreografias são legais, porque o Donald O'Connor é um gênio dançando, o Gene Kelly nem se fala, Debbie Reynolds, apesar de ter começado a filmar sem saber dançar e foi aprendendo e penou, enfim, ela é graciosa. Agora,
se a gente quiser um rigor, assim, em termos de roteiro, realmente não vão ter, né? Mas o que eu quis dizer é o seguinte, porque antes, até você vê aqueles musicais do Busby Berkeley, né, que fazia musicais para MGM também, né, geralmente se encaixavam um número musical num palco, né, como se fosse um espetáculo da Broadway, né, você pega lá o Rua 42, que é um dos primeiros grandes musicais, assim, e você tinha todas aquelas apresentações que estavam ali no palco, né, com dançarinos, e tinha aquelas formações tipo caleidoscópio, a câmera por cima filmando e tal. Era assim, com palco, dançarinos e muitos figurinos, entendi o que você quis dizer. Você até falou aí do Good Morning. O Good Morning, ele é incluído dentro do roteiro ali. Eles acabam de voltar daquele filme, né, que eles tentaram transformar num filme falado. E não gostaram, ficou uma porcaria o filme, eles estão meio tristes, eles têm uma ideia para salvar o filme, e aí eles, né, externam aquela felicidade deles, começam a cantar o Good Morning, mas está dentro da trama ali do roteiro, eles não vão para um palco para fazer o número musical, nem nada não, eles estão ali naquela locação, naquele local de filmagem, tudo, trabalhando com os objetos da cena, né, tem sofá, tem mais não sei o que. Sim. Então, assim, o Cantando na Chuva não foi o primeiro filme a fazer isso, né? Eu acho que até um dos primeiros filmes foi um filme de maior destaque, foi um dos primeiros filmes de maior destaque do próprio Arthur Freed, né? Que foi Agora Seremos Felizes. Então, eu acho que antes também já teve alguma coisa, mas o Arthur Freed, ele é muito tido como o cara que começou essa onda, né? E eu acho que aqui o roteiro, é bom falar até dos roteiristas, né? Barry Comden e o Adolph Green fizeram um ótimo trabalho de encaixar, como você falou antes, encaixar essas músicas, né, que eles tinham que usar, encaixar direito no roteiro para fazer um filme bacana, né? O filme funciona legal, o roteiro é bom. Muito bom. O roteiro é bem costurado nesses números musicais, né? Acho que isso quer dizer, não destoa, tira isso aqui que tudo bem. Mas por aí mesmo. Mas não que a música tenha uma relação assim, exata com o que está acontecendo, ou ela traga alguma informação sobre a história. Não, né? Isso muito não, né? Mas é um roteiro bacana, e é um roteiro legal também, se a gente pensar na quantidade de referências que eles fazem, né, aquela Hollywood daquele período ali, que é a década de 20, né, a passagem do mundo sonoro, como a gente falou, né. Por exemplo, lá no início do filme que a gente tem, né, o pessoal chegando no teatro chinês, né, tem todas aquelas mulheres, as atrizes saltando dos carros, né? E o público aplaudindo lá, venerando aquelas mulheres. Pô, várias são baseadas em atrizes mesmo, né? Assim, seria ter da Bara. Isso, tem a Norma Talmadge, né? A própria Jean Harlow, Clara Bow, né, no personagem da Rita Moreno, por exemplo. Referências às grandes divas. A própria personagem da Jean Hagen, por exemplo, né? A Jean Hagen, que acabou concorrendo ao Oscar, não levou, né? As duas únicas indicações do filme para Jean Hagen, como atriz coadjuvante, e para Leni Hayton, né, da trilha sonora. Mas a personagem da Jean Hagen, ela foi escrita para Judy Holliday, né? Que era uma atriz que fez Nascida Ontem, fazia isso na Broadway, e depois fez um filme de 1950, Judy Holliday, acabou ganhando o Oscar nesse papel, que era também papel de uma lourinha burra, né, com uma vozinha chata e tal, mas a Barry Comden e o Adolph Green, os roteiristas, escreveram esse papel para ela, para Judy Holliday, só que como ela tinha ganho o Oscar, ela não estava ali, né, mais disposta a pegar esse papel, aí tiveram que escolher outra atriz, e escolheram a Jean Hagen, que era inclusive substituta dela na peça da Broadway, né? Então a Jean Hagen está muito imitando o personagem da Judy Holliday nesse filme, né? Nessa peça da Broadway. E é um personagem engraçado muitas vezes. É um papel bem caricato, né? Mas não, muito caricato. Ele é engraçado. O filme, eu acho que
ele chega bem no limite, assim, da comédia, pra não virar um pastelão, vira aquela comédia leve, né? Você, assim, é despretensioso, você não vai levar aquilo muito a sério, tem diálogos bobos, ele fica naquele limite da inocência, né? E da comédia pastelão, acho que é o ponto certo, né? Se fosse um pouquinho a mais, talvez tivesse desandado, né? O personagem dela, por exemplo, aquela voz, é evidente que aquilo é um negócio caricato, tá representando não só uma atriz, mas todos aqueles atores e atrizes que acabaram ficando desempregados quando veio o cinema sonoro, porque eles não se encaixavam por algum motivo, ou questão de interpretação, voz ruim, postação de voz, enfim, uma série de coisas. Eles estavam acostumados a fazer outro tipo de interpretação. É isso que ela está representando ali de uma forma cômica, né? E os números musicais, assim, quais que vocês preferem? Bom, pra mim o Make and Laugh é o número mais interessante, assim, que eu gosto bastante. Realmente eu acho que o Donald O'Connor deve ter ralado um bocado ali, né? Consta que ele precisou ficar internado, inclusive, ali durante que ficou de cama, que ele era um fumante pesado, fumava 4 maços por dia, então tinha pouco fôlego. Isso reza a lenda. Nesse número aí musical, inclusive o Donald O'Connor teve que fazer de novo, né? Porque ele tinha feito e parece que eles cagaram lá alguma coisa com o diafragma da câmera e... Queimou o filme, foi isso, né? Velaram lá o filme lá, eles queimaram o filme. Ficou muito claro, eu acho. Aí o Gene Kelly chegou pra ele e falou, você conseguiria fazer isso de novo, né? Não sei se com toda essa polidez, né? Porque pelo que dizem aí, o Gene Kelly não era fácil. Não era fácil. Teve a célebre história, né, de que ele pegava tanto no pé da Debbie Reynolds, como você falou aí, não era dançarina, estava aprendendo ali, que, uma vez chegou a fazer ela chorar, né? E aí ela teria se escondido lá embaixo num piano lá, e parece que o Fred Astaire estava visitando o set de filmagem, viu aquilo e a partir dali se aproximou dela e se ofereceu para ser tutor dela, deu umas dicas de dança e tudo. Mas se isso aconteceu dessa forma mesmo ou não, a gente não sabe, né? Fica bonito de contar, né? A gente nunca sabe, né? Mas que o Gene Kelly era um cara difícil, era. Mas que ele era bem tirano, assim, tratava mal as pessoas, os colegas de trabalho e tudo, né? Que não era um clima legal, não, trabalhar com ele, né? Mas, no entanto, consta que ele é que fez questão de que tivesse um número solo do Donald O'Connor, né? Ele sentou com o O'Connor lá e foi pedindo sugestões, ideias, né? E o Donald O'Connor foi lembrando de coisas que ele já tinha feito no Vaudeville e tal, e aí saiu aquela coreografia ali. Tem uma entrevista do Gene Kelly de 79 pro Rod McDowell, que ele fala, na verdade ele fala assim, que isso era uma exigência da plateia, que quando eles iam ver, né, as estrelas, eles queriam ver um número de cada um. Então não sei se ele, que assim foi bonzinho de querer dar um número pro cara, falar, não, precisa ter, se ele precisa ter o número dele. E ele arrebenta, né? Donald O'Connor arrebenta a coreografia dele, porque ele mistura dança com malabarismo, número de palhaço, né? É uma coisa... Dizem que foi o primeiro número de break, né, na história. Nossa, é impressionante, Literalmente, né? Se quebrou todo. É impressionante aquela coreografia dele com o boneco de pano ali, né? Subindo na parede, dando aquela cambalhota, que não é pra qualquer um, não. Ele não tá simplesmente dançando ali, né? Sim. E você falou da entrevista pro Rod McDowell, não sei, na hora que você falou, eu lembrei do Malcolm McDowell, né, que tem a famosa história que o Gene Kelly virou a cara pro Malcolm McDowell na entrega do Oscar. O McDowell foi falar com ele, deixou ele no vácuo lá, porque ele, por causa da cena do Laranja Mecânica, com Singing in the Rain ao fundo, né? Enquanto são histórias e histórias, né? Eu já ouvi que não foi com o McDowell, foi com o Kubrick, né? Numa festa, o Gene Kelly, o Kubrick veio apertar a mão deles, eram amigos e tudo, e o Gene Kelly se recusou a falar com o Kubrick e tal. Mas o que eu ouvi é que não porque ele não tinha gostado do uso da música no Laranja Mecânica, não, é porque não recebeu um centavo por conta daquilo. Mas a voz é dele nesse filme, né? Quem tinha o direito? Saber de quem que era. A música não é dele, né? Mas eu acho que a voz é dele, então ele teria direito a alguma coisa. Não, acho que ele canta, não canta. Toca a música? Acho que a música não toca. Não, acho que
Não sei, agora eu não lembro, mas eu acho que chega a tocar no fundo. Não sei se é toda cantada, não. Acho que é cantada também, mas toca no fundo, não? Canta. Certeza? Eu acho que não. Eu acho que ele canta só. Não sei, eu acho que ele canta. Não lembro. Cantando. Agora nós vamos precisar rever lá na Jamaica, mas eu acho que ele mesmo canta. Precisa ver quem que tinha direitos autorais sobre a música. Esse cara que precisava ser pago. Realmente, pode ser mesmo que o Gene Kelly que tivesse os direitos autorais, não pensei nisso. Mas outras cenas aí, né, que eu gosto. Acho que eu não gostava muito, mas eu passei a gostar muito daquele balé no final, né? O balé da Broadway? Don't bring a frown to old Broadway. Now you got a clown on Broadway. Your troubles there, they're out of style for Broadway. Always wears a smile. Né, que aquilo ali é uma grande homenagem. O filme também é uma grande homenagem aos musicais da MGM, né? Não só ao cinema, mas aos grandes musicais da MGM. E aquilo ali tem muito do Busby Berkeley, né? Aquelas encenações, grandes números com muitos dançarinos e tudo. Ele é um pouco longo, né? Acho que é o ele é mais longo. Acho que tem 14, 15 minutos, né? Ele é longo e ele é que me faz pensar se não é um número assim que caiu do nada. Vamos botar esse balé agora aqui. Entra mais nesse estilo que você estava se referindo, né, Fred? Dos antigos. Entrava realmente um número grandioso, cheio de cenário, cheio de parafernália, né? Mas sabe que esse balé, o Alexandre falou aí, que acha meio mal colocado ali no meio do filme, e é mais ou menos isso, porque enquanto esse filme estava sendo produzido, o Sinfonia de Paris, né, um ano antes, a gente já mencionou ele estava fazendo muito sucesso no cinema e muita gente estava comentando do balé que tem no final, né? Vocês lembram daquele balé do final do Sinfonia de Paris? Sim. Então, isso estava fazendo muito sucesso e eles pensaram, bom, a gente tem que encaixar um balé aqui no Cantando na Chuva também, que é o que está fazendo sucesso no momento. E aí vem esse grandioso balé aí, né? É verdade. Tem também um pouquinho ali do... Né, eles voltam um pouquinho nos filmes de gangster, né? Tem um personagem lá que é meio que o cafetão lá da Sid Charisse lá, que o cara fica jogando moedinha, inspirado, parece que no personagem do George Raft, né, do Scarface, A Vergonha de uma Nação, de 1932. Mas voltando pro balé, ao contrário da Debbie Reynolds, que aprendeu a dançar para fazer o filme, a Sid Charisse era dançarina de peso mesmo, né? Enfim, bailarina clássica, inclusive. Era bailarina mesmo, né? E colocaram uma peruca nela para lembrar a Louise Brooks, né? De Caixa de Pandora, grande filme mudo. Anelzinho. E outro número que eu gosto é aquele do início, né? O Fit as a Fiddle. Qual que é esse mesmo? Não tô lembrando. É aquele do... Aquele Canta aí com o violino? Fit as a fiddle, ready for love. I can jump over the moon up above. Fit as a fiddle and ready for love. É aquele no palco, eles com violino, não é? É legal, eu acho, porque o filme ainda tem essa sacação, né? De você ter nesse início aí que ele tá contando a história dele, né? Ah, sim. Eles no vaudeville lá, isso, né? Ele tá falando uma coisa, mas no fundo a imagem tá mostrando outra, né? Ele tá sempre lembrando a gente que a gente tá vendo um filme, né? Aquilo que ele inventa, né? Que começamos de cima. É interessante isso, né? E vocês têm outro aí pra lembrar? Com certeza, né? Assim, gosto muito desses que vocês falaram, o Make 'Em Laugh, acho que é o meu segundo favorito, mas eu não consigo colocar nenhum na frente do Cantando na Chuva. Pra mim, ele é impecável do início ao fim, assim, é magnífico. Eu acho que foi uma tomada, né? Mas foi uma tomada, o Gene Kelly tava... Diz que o Gene Kelly tava doente, tava com febre, tem toda uma história, né? Ele tava com 39 graus de febre, acho que no primeiro dia, porque essa história de que foi feito tudo numa tomada, eu não sei se foi verdade não, porque até tinha aquela história de que eles tiveram que passar para o outro dia, porque o pessoal... Né, como era verão ali, eles estavam filmando numa cidade pequena, num estúdio da MGM numa cidade pequena. Como era verão, o pessoal chegava tipo 5 horas da tarde e ligava os sprinklers, né, para molhar o jardim. E isso atrapalhava a força da água. E aí eles não tinham pressão para filmar, né? Faltava pressão na água, né?
Então eles tiveram que fazer em outros dias também. Não, talvez a tomada que a gente veja, né, a cena que ficou tenha sido do mesmo dia, né, mas quando talvez tenha demorado para tudo estar pronto para conseguir fazer a tomada, conseguir toda aquela água. E também teve um negócio que provavelmente eles fizeram o teste da fotografia, que é a famosa história que a água não aparecia na chuva, eles tiveram que tingir, alguns dizem que foi tinta, outros que foi leite que colocaram misturado na água para aparecer melhor na imagem. Então eles devem ter feito alguns testes, não foi uma coisa que não fala assim, vamos fazer essa cena e pronto. Certamente não, né? E essa cena, né, que provavelmente é uma das cenas de musical mais lembradas do cinema, com certeza, né, ela não teria sido um solo, né, do Gene Kelly, né? Os três, né? Na verdade era para eles terem acabado de ter visto aquele filme lá que eles tentaram transformar em filme falado, foi um desastre, e eles estariam voltando num restaurante, né, e aí estariam cantando a música Singing in the Rain, né? Eu acho que individualmente, assim, na história do cinema, talvez seja uma das cenas mais famosas. Ele ali pendurado no poste, ele é uma das cenas mais famosas do cinema, né? A pessoa pode nunca ter visto, não sabe nem que filme é, mas se mostrar essa cena, fala, eu já vi isso, né? Isso é muito reproduzido. Então, assim, e em todos os lugares você pode imaginar. Meu filho ele perguntou pra mim, pai, que filme você tá assistindo? Esse é o Cantando na Chuva. Eu sei, Cantando na Chuva, tal, porque ele já tinha lido um gibi da Mônica, que tinha um Cebolinha, que eles fizeram uma história, tem umas versões cinematográficas, assim. Sim. Então ele já sabia dessa história, quis vir, a hora que tiver essa cena me chama, porque ele queria ver a cena, entendeu? Que é uma cena famosa, veio o outro pequeno, veio atrás pra olhar também a cena, sabe? Porque é uma coisa muito famosa, muito... E com mérito. Não, né? É mérito total, né? E é curioso, porque o filme mesmo, né, começa a partir dessa música, né? Porque o Arthur Freed, ele chama lá a dupla de roteiristas na sala dele e fala, vocês vão escrever um roteiro para um filme cujo nome vai ser Cantando na Chuva, né? E vai ter diversas músicas que eu e o Nathaniel Hurd Brown escrevemos para outros musicais, né? E essa era a música de maior sucesso, né? E aí eles partiram daí. Os roteiristas contam isso, né? Que a única coisa que eles sabiam no início é que ia ter em algum momento um número musical com pessoas cantando e dançando na chuva, né? Mas é realmente uma das maiores cenas, né, do cinema, não só musical, mas do cinema mesmo. Acho que se fosse pegar as duas cenas mais famosas de musical, pelo menos que eu me lembro, é essa cena e a Judy Garland cantando Over the Rainbow no Mágico de Oz, né? Acho que são duas cenas assim que todo mundo já viu, né? Talvez a da Noviça Rebelde também, né? Ela cantando a Noviça Rebelde e tal. Os campos, né? Para por aí, daqui a pouco já tem umas 10 cenas aí. Bem conheço você. Já dá um podcast de cenas famosas de musicais. Se começar a lembrar de várias cenas de musicais, para lembrar aí, né, que é mais um drama, mas uma grande cena histórica para o cinema, inclusive a cena do Al Jolson, né, no cantor de jazz de 1927, que é inclusive citado nesse filme, né, porque é tido como o primeiro filme, né, falado, mas que a gente pode até voltar e lembrar um pouco, né, dessa fazer um pouco do histórico dessa passagem do mudo pro falado, né, porque na verdade assim, o som no cinema, né, se tenta colocar o som síncrono no cinema desde os primórdios mesmo, né, o Thomas Edison lá tentava acoplar uma geringonça no projetor dele para botar o som síncrono, né? Mas você tinha vários problemas e vários obstáculos a serem superados, né? Por exemplo, o próprio sincronismo, né? Como sincronizar a trilha de áudio com a trilha das imagens, a trilha de vídeo. E não só isso, né? Os microfones da época eram muito ruins, né? Então dificuldade de captação de som era enorme, né? Os próprios alto-falantes, porque uma coisa é você fazer que nem o Edison fez lá, botar um gramofone e tocando uma música e a imagem rolando. Mas outra coisa é você levar som para dentro de uma sala de cinema, que é algo amplo, né? Então isso só foi acontecer quando eles conquistaram lá a amplificação sonora elétrica, né? Nos alto-falantes. Aí tornou isso possível, né? Mas a Warner foi o primeiro estúdio a produzir um filme com som síncrono, né? Em 1926, o Dom Juan,
que era um filme mudo, né? Mas tinha de sincronismo ali a trilha de efeitos sonoros e a música, né? Então você não precisava mais ter orquestra ali ou piano dentro do cinema acompanhando o filme, né? A gente até quando falou lá a gente fez o podcast das trilhas sonoras, né, Sérgio? Você mesmo contou um pouco dessa história, né? Tinha pelo menos um pianista ao vivo ali, né? Tocando o pianinho durante a execução, para o filme não ficar totalmente mudo, né? As pessoas veem o filme no silêncio, então ia acompanhando. Então, isso não era mais necessário, né? Porque você já tinha o sincronismo a partir do Dom Juan. E a Warner depois, né, em 1927, faz o Cantor de Jazz, que também não é totalmente falado, ele tem algumas cenas, né, e algumas músicas que o Al Jolson canta dentro do filme, né? E tem aquela célebre cena que ele fala que a gente não escutou tudo, né? A gente ainda não escutou nada e tal, e ele começa a falar, ele canta e tal. Mas o Cantor de Jazz ficou muito conhecido por seu primeiro longa a usar diálogos falados como parte da ação dramática do filme mesmo, né? E o primeiro longa totalmente falado, né, veio um ano depois, também da Warner Brothers, em 1928, que é o Lights of New York. Aí sim, ele totalmente falado. É o primeiro longa, né? E depois aí a Warner vai ser também pioneira, porque ela vai lançar o primeiro filme todo colorido, né? Aquele processo de 2 cores, e também falado, que é o On With The Show, né? Que é em 1929. E vocês sabem que, Brasil, orgulho pro Brasil, foi o primeiro país, acho que de língua latina, cara, a ter o primeiro filme totalmente falado, sabia? Ah, é? De quem que é esse? O nome do diretor não sei, mas o filme era Acabaram os Otários, de 1929. Mas e aí? Deixa eu comentar uma coisa também com vocês. Não sei se vocês já viram um filme que tem um filme com a Edith Piaf, dos anos 40, chamado Étoiles sans lumière, Estrela Sem Luz. É um filme, eu acho que de 46, em que é bem interessante, aparece a própria Edith Piaf como atriz, né? Ela fez alguns filmes e inclusive trabalha também o Yves Montand, que chegou a ser marido dela, né? Não me pergunte como, né? Porque, bom, mas deixa quieto. E esse filme tem exatamente a mesma história ali história, vamos dizer, central do Cantando na Chuva, que era uma atriz ou uma cantora que tinha uma voz muito ruim e tinha que ser dublada. E aí a personagem da Piaf era empregada e casualmente tinha uma voz maravilhosa e tal. Então ela entra para dublar a patroa, né? Que está prestes a perder o papel. Então é interessante. Talvez, quem sabe, aí não serviu também de referência. Mas é interessante que eu vi esse filme tem uns 2, 3 anos e na época não associei ele ao Cantando na Chuva, né? Mas agora, preparando o podcast, que eu fui lembrado de que esse filme trazia a mesma história e eu falei, é verdade, eu vi esse filme. Mas também não é um filme assim tão marcante, mas ele realmente tem essa... E aproveitando aí, já que você trouxe um filme que provavelmente pode ter inspirado, eu trago outro. Né? Tem um filme não muito famoso, né? Um filme até bastante meia boca aí, mas um filme de 1932 chamado Once in a Lifetime, que se passa justamente nesse período de transição do mudo ao falado. E não é um musical, tá? O filme não é um musical, mas é uma história de uma trupe de atores, né, do teatro de vaudeville, que os caras têm a ideia de ir para Hollywood, né, fundar uma escola de oratória, né? Depois da estreia do Cantor de Jazz, eles vão para Hollywood para fundar uma escola ali de dicção, né? Que é algo que a gente vê também acontecendo no Cantando na Chuva, né? Uhum. Tem aquele pessoal que dá aula para os atores que estão inseguros, né, para falar em cena e tal. A gente não pode esquecer de comentar, né? O Alexandre acabou de falar da história da dublagem e tal, o fato irônico, né, da dublagem da Debbie Reynolds e da Jean Hagen, que no filme, bom, quem já assistiu já sabe, né, que a Jean Hagen era aquela personagem, a Lina Lamont, que tinha uma voz horrível, então ela precisava ser dublada quando começou o cinema falado. E a personagem da Debbie Reynolds que vai fazer a dublagem. E, ironicamente, tem uma cena quando a Debbie Reynolds está dublando a Jean Hagen
né, estaria dublando a personagem dela, que na verdade a voz que a gente ouve não é da Debbie Reynolds, é da própria Jean Hagen, que tinha uma voz melhor do que da Debbie Reynolds. Então ela foi dublada, na vida real, ela foi dublada pela atriz que ela estava dublando na história. Essa é uma história muito... É confuso isso, né? Você lê e fala, mas espera um pouquinho. Então a voz que a gente está ouvindo, é da própria atriz que está sendo dublada na história, né? Isso não na música, né? Na música, depois ela foi dublada também. A voz que a gente ouve não é da Debbie Reynolds, ela foi dublada pela Betty Noyes, né? A Betty Noyes dubla algumas músicas da Debbie Reynolds, né? Que não é a voz dela. Então, achei engraçado isso aí, eu li também, né? Eu não sabia dessa história, porque até induzido aí pela personagem da Lina Lamont no filme, essa voz horrorosa, eu presto atenção sempre que eu vejo um filme com a Jean Hagen. Até por um acaso, coincidência mesmo, esses dias eu estava revendo lá o Segredo das Joias, do John Huston, filme noir, em que ela trabalha, e é evidente que ela não faz uma personagem cômica, então ela não fala com a voz afetada, mas a voz dela normal é uma vozinha chata, é uma vozinha meio... Então, não sei como que ela canta tão bem, né? Mas... Não é ela que canta, ela não canta, é quando ela tá dublando, ela tá falando só, é aquela cena em que ela tá falando, ela tá lá no microfone falando, e a Debbie Reynolds, ela tá falando que seria com a voz dela para dublar uma cena de diálogo com a Jean Hagen, né, com a Lina Lamont. E a voz que a gente ouve, uma voz mais grave, suave, não é a voz da Debbie Reynolds, é da própria Jean Hagen que a gente tá ouvindo. Na hora da música, não. Na hora da música não é nenhuma das duas, é a Betty Noyes que tá cantando, aquela Woody, uma música que canta e tal, junto com a orquestra, aquela lá não é a voz de nenhuma das duas, né, que a gente escuta. E uma curiosidade aí, né, você tá falando da Debbie Reynolds, ela é a mãe da Princesa Leia, né, da Carrie Fisher, né, uma curiosidadezinha. Será que a gente esqueceu alguma coisa aí? Não, uma coisa que a gente não falou também, né, que daquele filme que tá sendo lançado, no início, que eles estão lá na frente do teatro chinês, que é o The Royal Rascal, as cenas que eles utilizaram, a maior parte das cenas veio dos Três Mosqueteiros, com o próprio Jim Kelly de 1948, né, que eles colocaram preto e branco, tiraram o som, acrescentaram algumas cenas aí com a Jean Hagen, né, tirando a Lana Turner, né, que participa dos Três Mosqueteiros, mas são cenas tiradas, eles não filmaram tudo aquilo pro filme, o filme já existia, eles só aproveitaram as cenas, né, que é um filme bem legal até, eu gosto bastante desses Três Mosqueteiros. Né? Um filme de 48, né, da própria MGM, é legal esse filme, né. Tem o Gene Kelly como D'Artagnan, né, mas ele não canta nem dança, né. Não tá cantando, não tá dançando em termos, né, porque as lutas são muito coreografadas, né, bem coreografadas, e isso dá um charme especial pro filme, né. Aproveitando o ensejo, deixa eu fazer uma pergunta daquelas bem babacas, né? Mas que volta e meia aparecem por aí e costumam fazer sucesso. Quem que vocês preferem, Gene Kelly ou Fred Astaire? Eu acho babaca porque, não se compara necessariamente artistas com suas peculiaridades, né? Cada um tem o seu estilo. Mas, o que vocês acham? Eu não tenho conhecimento de musicais, assim, a ponto de, conseguir fazer uma comparação de todos os papéis. Seria qualquer chute, não responderia essa pergunta, não. Eu acho que eu não tenho preferência. Acho que eu também não, mas é aquela coisa, né? São dois grandes dançarinos e com estilos diferentes, né? O Fred Astaire era mais classudo, né? Os movimentos dele mais não sei, tinham mais classe mesmo, né? Enquanto que o Gene Kelly era um cara mais atlético, né? Um cara mais ativo, talvez, mais pra ação, né? E o Fred Astaire ali, tal, mais leve, mais romântico, talvez. A leveza do Fred Astaire é uma coisa impressionante, assim, né? A naturalidade que ele faz as coisas. É aquilo que... Aquele cara que você olha assim, você não dá nada por ele, né? Magrelão e meio... né, até já meio coroa, assim, aquela cara já meio, no entanto, uma coisa natural, né, parece que o cara nasceu dançando, assim, né? Já o Gene Kelly é realmente atlético, aquele vigor e jovialidade que ele passa é totalmente diferente, assim, mas a gente não sendo especialista não sabe muito bem explicar, né, qual que seria... acho que dá para agradecer pelo fato dos dois coexistirem, né, isso já... sim. Já estou satisfeito com isso, né? Dois grandes dançarinos aí, não saberia escolher quem é o melhor, não. Mas e aí, mais alguma coisa? Acho que fechou, né? Não, da minha parte era isso. Eu acho que é isso também.
Acho que a gente falou as coisas principais, né? Também não vamos ficar enchendo linguiça, né? Tentando prolongar, falar um monte de coisa. Então vamos ficando por aqui. Valeu, Alexandre. Um abraço. Valeu, até. Até a próxima. Falou, Sérgio. Valeu. Um abraço. Abraço. Make 'em laugh, make 'em laugh. Don't you know everyone wants to laugh? My dad said be an actor, my son, but be a comical one. They'll be standing in lines for those old honky-tonk monkey shines. Now you could study Shakespeare and be quite elite, and you could charm the critics and have nothing to eat. Just slip on a banana peel, the world's at your feet. Make 'em laugh, make 'em laugh, make 'em laugh. Make 'em laugh. Don't you know everyone wants to laugh? My grandpa said go out and tell 'em a joke, but